Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já demos início, que foi frações. Hoje nós vamos aprender frações próprias, impróprias, frações equivalentes, comparação de fração. Então vamos começar vendo o que é fração própria. O que é fração própria? São aquelas que representam números menores do que 1, ou seja, números menores que 1 inteiro. E elas têm um numerador menor que o denominador. Vejam um exemplo aqui. Nós temos 4/6. Vocês podem observar que o numerador é menor que o denominador. E essa fração é menor que 1 inteiro. Vejam um exemplo aqui. 4/6. Eu fiz o desenho com 6 pedacinhos e pintei 4. Então, 4/6 é menor que 1 inteiro. Lembrando que a fração imprópria, o numerador é menor que o denominador. E agora vamos ver frações impróprias. O que são frações impróprias? São aquelas que representam números maiores que 1 inteiro. Elas têm o numerador maior que o denominador. Então, tá aqui um exemplo. 8/2. O numerador é maior que o denominador e ele é maior que 1 inteiro. Vamos ver representado aqui no desenho. Eu fiz o que a fração pediu. 8/2. Quantos quadrinhos eu tinha que pintar? 8. Quantos inteiros eu tenho aqui? Quantas figuras inteiras eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 figuras inteiras. Então, 8/2 é maior que 1 inteiro. Por quê? Porque aqui eu tenho 4 figuras inteiras. E agora vamos ver as frações aparentes. O que são frações aparentes? São aquelas que representam números naturais. Nessas frações, o numerador é igual ou múltiplo do denominador. Então, nós temos aqui duas frações aparentes. O numerador é igual ao denominador e eles são múltiplos. 6 é múltiplo de 2. Então, aqui são frações aparentes. E agora vamos ver comparação de fração. Aqui eu tenho uma fração com os denominadores iguais e outra fração com os numeradores iguais. Para saber qual a fração maior, eu vou ter que comparar. Tia, e como é que eu vou saber qual a fração é maior? Nós temos uma regra. Então, vamos à primeira, a regra para os denominadores iguais. A regra diz: quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior é aquela que tem o maior numerador. Então, nesse caso aqui, a maior fração vai ser aquela que tem o maior numerador. E qual a fração que tem o maior numerador? 4/6. Então, eu posso dizer que 4/6 é maior que 3/6. É só eu usar a regra. Quando eu tiver frações com os denominadores iguais, eu vou comparar os numeradores. E a fração maior é a fração que tiver o numerador maior. Agora vamos inverter. Aqui nessas frações, os numeradores é que são maiores. E também temos uma regra. A regra diz que quando duas frações têm o mesmo numerador, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Então, qual a fração que tem o menor denominador? 5/7. Então, eu posso dizer que 5/7
é maior que 5 nonos. É só usar a regra. E agora vamos ver frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma parte do inteiro. Aqui eu tenho duas frações, 2 quartos e 4 oitavos. Eu vou mostrar para vocês através do desenho. A primeira, 2 quartos. 1, 2, 3, 4. O denominador 4. E o numerador 2. Eu vou pintar quantas partes? 2. 1, 2. 2 quartos. Agora a outra, 4 oitavos. Mesmo tamanho, só que eu dividi em 8. Mesmo tamanho dos inteiros, só que eu dividi em 8. Ele está pedindo para pintar quanto? 4. Então, eu vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Então, frações equivalentes é isso. São aquelas que são representadas pela mesma parte do inteiro. Se vocês observarem, aqui tem 2 quartos pintados e aqui tem 4 oitavos. Mas eles têm o mesmo tamanho do inteiro. Então, isso é uma fração equivalente. E nós podemos também encontrar as frações equivalentes através da multiplicação e através da divisão. Multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Então, eu posso encontrar uma fração equivalente de 2 sextos multiplicando por um número. Vamos multiplicar pelo 2. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Eu encontrei 4 dozeavos. 4 dozeavos é uma fração equivalente de 2 sextos. Agora, se eu multiplicar por um outro número, eu vou encontrar uma outra fração equivalente. Vamos multiplicar pelo 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu encontrei 6 dezoitoavos. 6 dezoitoavos é uma fração equivalente de 2 sextos. Nós podemos também encontrar através da divisão. Dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Aqui eu tenho 4 oitavos. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Então, eu encontrei 2 quartos. 2 quartos é uma fração equivalente de 4 oitavos. Eu ainda posso dividir? Posso. Vamos dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, 1/2 é uma fração equivalente de 4 oitavos. E agora vamos ver frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas que representam a mesma parte do inteiro. Aqui eu tenho duas frações, 2 quartos e 4 oitavos. Eu vou mostrar para vocês através do desenho. A primeira, 2 quartos. 1, 2, 3, 4. O denominador 4. E o numerador 2. Eu vou pintar quantas partes? 2. 1, 2. 2 quartos. Agora a outra. 4 oitavos. Mesmo tamanho, só que eu dividi em 8. Mesmo tamanho dos inteiros, só que eu dividi em 8. Ele está pedindo para pintar quanto? 4. Então, eu vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Então, frações equivalentes é isso. São aquelas que são representadas pela mesma parte do inteiro. Se vocês observarem, aqui tem 2 quartos pintados e aqui tem 4 oitavos.
mas eles têm o mesmo tamanho do inteiro. Então, isso é uma fração equivalente. E nós podemos também encontrar as frações equivalentes através da multiplicação e através da divisão. Multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Então, eu posso encontrar uma fração equivalente de 2/6 multiplicando por um número. Vamos multiplicar pelo 2. 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Eu encontrei 4/12. 4/12 é uma fração equivalente de 2/6. Agora, se eu multiplicar por um outro número, eu vou encontrar uma outra fração equivalente. Vamos multiplicar pelo 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu encontrei 6/18. 6/18 é uma fração equivalente de 2/6. Nós podemos também encontrar através da divisão. Dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número natural diferente de zero. Aqui eu tenho 4/8. Vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Então, eu encontrei 2/4. 2/4 é uma fração equivalente de 4/8. Eu ainda posso dividir? Posso. Vamos dividir por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, 1/2 é uma fração equivalente de 4/8. E agora vamos praticar atividade páginas 193 a 201. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 193. Primeira questão. Em cada caso, escreva a fração que representa a parte colorida das figuras. Então, o item A, a parte colorida das figuras é 6/4. B, 9/6. C, 6/3. D, 3/2. Segunda questão. Risque as frações que representam um número menor que 1. Quais são elas? 3/4, 4/9, 2/7, 1/6 e 1/2. 3. Contorne as frações que representam um número maior que 1. Quais são elas? 6/5, 9/8, 6/2. 4. Observe as barras de chocolate representadas abaixo. Considerando cada barra um inteiro, escreva a fração que representa as porções indicadas. A. Um pedaço de uma barra. Quanto equivale a um pedaço de uma barra? 1/4. B. 3 barras inteiras. 12/4. C. Uma barra inteira. 4/4. D. 4 barras inteiras. 16/4. E agora vamos para a página 194. Quinta questão. Calcule mentalmente e responda as perguntas. A. Humberto usou 24 meios de uma folha de papel sulfite para fazer um trabalho escolar. Quantas folhas ele usou? Ele usou 12 folhas. B.
Silvio achou que Humberto usou muitas folhas de papel sulfite e resolveu usar metade das folhas utilizadas por Humberto. Quantas folhas Silvio usou? Ele usou 6 folhas. Item C. Paula separou para reciclagem 9 terços de latas. Quantas latas ela separou? Ela separou 3 latas. D. Marta plantou 100 quintos de sementes de girassol no jardim. Quantas sementes ela plantou? Ela plantou 20 sementes. Sexta questão. Compare os números a seguir utilizando os sinais maior, menor ou igual. O item A. 4 quartos é igual a 1. B. 2 oitavos é menor que 1. C. 3 quintos é menor que 1. D. 14 sétimos é maior que 1. E. 12 sétimos é maior que 1. F. 7 sextos é maior que 1. G. 9 nonos é igual a 1. H. 11 dozeavos é menor que 1. Página 196. Pinte as figuras para representar as frações indicadas em cada caso. Considere o círculo como um inteiro. A. 2 sextos. B. 5 sextos. C. 3 sextos. Então, vocês teriam que pintar de acordo com o que a fração está pedindo. Complete. A maior fração é 5 sextos. A menor fração é 2 sextos. Segunda questão. Observe a figura e complete as frases. A. A figura está dividida em 8 partes iguais. B. A fração que representa as partes da figura que estão pintadas de vermelho é 2 oitavos. C. A fração que representa as partes da figura que estão pintadas de azul é 5 oitavos. D. As partes da figura que foram pintadas de azul e de vermelho juntas são representadas pela fração 7 oitavos. E. Agora complete a sentença abaixo com o sinal maior ou menor. 5 oitavos é maior que 2 oitavos. Página 197. Compare as frações usando os sinais maior ou menor. 4. Escreva as frações na ordem crescente, usando o símbolo menor. Então, as frações na ordem crescente. 3 nonos, 3 oitavos, 3 sétimos, 3 sextos, 3 quintos, 3 quartos e 3 terços. Página 197, quinta questão. Em um jogo de futebol, Paulo chutou 8 bolas ao gol e acertou 5. Daniel chutou 10 e acertou 5. A. Represente por meio de fração a quantidade de bolas que Paulo acertou no gol. 5 oitavos. B. Represente por meio de fração a quantidade de bolas que Daniel acertou no gol. 5 décimos. C. Que fração é maior? A correspondente aos acertos de Paulo ou a correspondente aos acertos de Daniel? A fração correspondente aos acertos de Paulo. Sexta questão. Observe. Comi 2 terços de uma barra de chocolate.
Eu comi 2/5 de outra barra igual a dela. Quem comeu mais? A menina ou o menino? A menina. Página 200. Primeira questão. Veja a fração de torta que cada criança comeu. A. As crianças comeram a mesma fração de torta? Sim, as 3 crianças comeram a mesma fração de torta. B. O que podemos concluir sobre as frações 1/2, 3/6 e 4/8? Essas frações representam a mesma parte do inteiro. Elas são equivalentes. Segunda questão. Escreva frações equivalentes às frações dadas usando o processo da multiplicação. Veja o exemplo. Então, o item A. 2/4, 4/8. 2/4 vezes 2 igual a 4/8. B, 2/8. Então, nós vamos usar a multiplicação para encontrar uma outra fração equivalente. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 2, 16. Então, nós encontramos 4/16. Página 201. Terceira questão. Contorne as frações equivalentes às frações em destaque. Então, quais são as frações equivalentes da fração do destaque? A fração de destaque é 3/5. E quais são as frações equivalentes? 6/10, 9/15, 12/20. Então, eu tinha que multiplicar o 3/5 vezes 2, vezes 3 e vezes 4 para eu encontrar as outras frações equivalentes. Do mesmo jeito, 4/8. Quais são as frações equivalentes de 4/8? 2/4, 8/16 e 1/2. Quarta questão. Complete as frações de modo que elas sejam equivalentes. O item A. Para eu encontrar o número que estava faltando para a fração ser equivalente, eu teria que dividir 4/8 por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. B, 2/6. Então, a fração equivalente é 6/18. Então, eu teria que multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. O item C, 4/5. Eu também teria que usar a multiplicação. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Quinta questão. Escreva o que se pede. A fração equivalente a 4/5 de denominador 25. Eu já sei que o meu denominador é 25. Então, para eu encontrar o numerador, eu vejo qual número que eu multiplico por 5 que dá igual a 25. Qual é ele? 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o numerador. 4 vezes 5, 20. B, a fração equivalente a 3/8 de numerador 12. Então, nesse caso, eu já sei que o meu numerador é 12. Qual o número que eu multiplico por 3 que dá igual a 12? 4. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 4, 32. C, a fração equivalente a 6/7 de numerador 12. Então, eu já sei que o meu numerador é 12. Então, qual o número que eu multiplico por 6 que dá igual a 12? 2. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14.
Sexta questão. Na hora do lanche, a mãe de Leonardo dividiu uma torta entre ele e sua irmã Larissa. Então, Leonardo falou: Puxa, Larissa, você recebeu mais torta que eu, vamos trocar? A Larissa respondeu: Não, recebemos a mesma quantidade. Então, observem que a torta foi partida ao meio. Um meio, certo? O pedaço de Leonardo está partido em 2. E o de Larissa, a mesma quantidade, está partido em 4 pedaços. Então, quem está certo? Leonardo ou Larissa? Por quê? Larissa, porque os dois receberam a mesma quantidade de torta. 2/4 igual a 4/8, que é igual a 1/2, que era a torta toda. Meus amores, então essa foi a nossa correção. Coloquem corrigido nas páginas que nós fizemos e a data de hoje, tá bom? Nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.